Tá, boa noite. Nós pegamos o trabalho de química da fundição. Daí nós vamos falar sobre fundição por areia verde, o processo de fundição por areia verde e os resíduos gerados. Ótimo. O que é a fundição? Viu, galera? Eu vou dar um aperto em vocês, né? Vocês já estão sabendo, né? Esse assunto aí nós dominamos razoavelmente. O que é fundição? A fundição nada mais é que o processo de tu pegar um metal na sua forma líquida e despejar em um molde com o formato e as suas medidas idênticas aos da peça. Existem muitas formas e muitos processos de fazer a fundição, né? Nós vamos falar do fundição por areia verde. Ótimo. Eu vou falar agora um pouco da história da fundição. Desculpa interromper. A fundição, ela apareceu... Professor, não tem que eleger um grupo aí para avaliar? Ah, Robson, ainda bem que tu me ajuda, é verdade. Pedro, está me ouvindo? Estou sim, professor. O teu grupo é o grupo avaliador, tá bom? E depois quem vai trabalhar é o atual grupo. Muito obrigado, Robson. Valeu. As ordens. Beleza. Lá em cá, né, galera? Vou ter que dar um ponto na média pro Robson, no mínimo, né, cara? Não tem jeito. Feito. Pode continuar, galera. Então, tá bom. A história da fundição. Ela apareceu por volta de 1500 a.C. na Ásia Menor. E ela começou a se desenvolvendo a partir que eles começaram a ver que soprando com fole ficava mais quente. Depois eles foram fazendo um forno permanente. Que existem muitas histórias da fundição, né? Eu procurei num site seguro e achei que é essa. A fundição é a indústria de base no qual as outras indústrias foram erguidas, né? E hoje em dia elas foram tendo vários processos e diversas ligas metálicas e vários materiais disponíveis. No Brasil, a primeira casa de fundição ela surgiu por volta de 1580 e foi lá em São Paulo, e o ouro era o principal material a ser fundido. Agora eu vou falar a modelagem por areia verde, por ela mesma. Ela se trata do processo mais simples e é o mais utilizado até hoje no Brasil e aqui na nossa região também, porque ela é muito fácil e muito barata de ser feita. Ela se trata de tu despejar também o metal na sua forma líquida e um molde, só que o molde é feito de areia no seu interior, com a cavidade e a forma desejada a partir de um modelo que tu vai fazer. Eles são moldados em placas de moldagem e eles costumam ser bipartido. E o termo verde ele significa que foi acrescentada areia no seu processo e o processo de cura ele é sem aditivo. Aqui é umas fotos de umas peças que podem ser fundidas por esse processo. Pode ser tanto os metais ferrosos e não ferrosos, né? Isso aí, é excelente. Depois, no final, eu vou fazer uns comentários. Não vou atrapalhar você. Ela é dividida em duas etapas básicas do processo de fundição. Eu vou dar uma explicada aqui nesse fluxograma como é que é e depois vamos explicar o passo. Tem que fazer a modelação, depois tem que selecionar as areias, fazer a seleção das caixas, a modelagem. E a modelagem pode ser manual ou mecanizada. Hoje em dia nas grandes indústrias são mecanizadas, com certeza, mas é que existem muitos artesãos que ainda fazem esse tipo de processo e daí fazem manualmente, né? Daí tu fazer a macharia, essa é a primeira etapa. A segunda etapa vem a parte da fusão dos metais, a parte do vazamento, a desmoldagem, a rebarbação e a limpeza. Agora o meu colega João vai falar um pouco dos três principais etapas: confecção do molde, modelo e macho. Tá. As etapas da fundição. Para a fabricação dessas peças por meio da fundição, elas são condensadas na seguinte operação: confecção do modelo. Compreende construir um modelo para aproximadamente com o formato da peça. Ele pode ser feito de vários materiais, como o exemplo da madeira, o alumínio, o aço, a resina plástica e até de isopor. Pode passar aí. Confecção do molde.
É o mecanismo no qual o metal vai ser fundido. Ele para que você obtenha a peça desejada. No caso, vai ser a tua peça, vai ter um moldezinho ali da tua peça que tu vai ter depois o material. Ele tem que ser de um material refratário, composto com areia e alguns aglomerantes. Pode passar? A confecção dos machos. É um instrumento que ele vai ser colocado junto ao molde para que você tenha alguns detalhes da peça, no caso, alguns furos, algumas reentrâncias da peça. São colocados no molde, como eu falei, e para que depois eles se encontrem fechados para receber o metal líquido. Volta no slide 6, que aparece nas imagens ali mais ou menos o exemplo. Esse Isso, é nessa imagem aí. tá. Por exemplo, tipo um pistão, por exemplo, ali ele tem aqueles detalhes no furo ali, aqueles furos ali pode ser feito com as peças colocadas no molde e assim por diante. Pode passar daí. Tá. Acabou? Sim, agora a parte do coisa. Gabriel. Tá. Daí agora seria as etapas de processo de seleção das areias. Só que isso eu vou deixar mais para depois para não ficar muito confuso. Daí eu tenho um videozinho para mostrar esses 3 primeiros processos que ele falou depois para ver que é muito difícil entender só falando. Principais propriedades no processo da fusão é a temperatura da fusão e a fluidez do metal. Aí depois que tu fez todos aqueles processos, vem a etapa da fusão, né? A fusão é a etapa em que acontece propriamente a fusão do metal, né? Ele vem dos fornos de indução, que são basicamente, funciona como um transformador de indução, com uma bobina. Tu vai colocar os materiais ali dentro, após vários processos químicos que ele, por norma, ele tem que ter, né? Daí o resto é sucatado. Aí depois que ele atinge a sua certa temperatura, eu tenho aqui mais ou menos os ferrosos 1538, seu ponto de fusão, e não ferrosos varia, porque vai depender do alumínio, qual tipo de material vai ser fundido, né? O alumínio, o cobre, o magnésio, depende muito. Aí depois que ele está fundido, ele é despejado nesse negócio aqui embaixo que eles chamam de cadinho. Daí depois disso aí ele vai ser levado até o molde pronto, que essa etapa é chamada de vazamento. O vazamento é a etapa em que acontece, como eu botei nessa foto aqui, olha, é o enchimento do metal dentro do molde pronto daí. Essa etapa ela precisa de muito controle, pois vários erros podem acontecer, né? Precisa ter muito cuidado com a limpeza do cadinho para não ficar aqueles flóculos de metais antigos, porque pode dar floculação na peça depois. Da temperatura do metal é muito importante também, porque se ele for muito baixo, ele vai ter falhas e pode acabar trincando a peça. E se ela for muito alto, vai provocar a sinterização da areia na peça. A velocidade também tem que cuidar muito. Se a velocidade for muito baixa, vai provocar defeito da expansão dele. E se ela for muito alta, ela vai provocar erosão. E também acontece da areia. Se a areia estiver muito seca, vai acontecer erosão da areia e vai pegar no metal. Por isso que a areia tem que ser úmida. Depois desse processo, vem a desmoldagem. A desmoldagem, ela compreende que tu vai desmoldar a peça do molde, né? Depois de esperar um certo tempo de cura, de solidificação dela. E é importante que ela seja numa temperatura certa, né? Porque se ela for numa temperatura muito quente, poderá acontecer trinca também na peça. Ela pode ser manualmente ou pode ser mecanicamente também. Isso vai, depois dessa etapa, ela vai para o resfriamento. Aí no momento que um metal líquido é vazado, né, ele começa a se esfriar de fora para dentro, porque o calor ele só vai ser transmitido para o exterior através do molde. E o molde vai ter a sua velocidade de resfriamento maior, porque o molde é mais frio do que o interior do metal. O molde que deve ser feito, o molde ele vai ter que ser feito maior que a peça por causa da contração que a peça vai causar, né? E ela vai formar esses vazios. E ela acontece isso porque
o volume do metal ele é maior quando ele está no seu estado líquido do que no seu estado sólido, né? No seu estado líquido estão todas desorganizadas, as moléculas. Bem, já caiu de novo ali. Vou continuar então. Vamos Daí esperar as os resultados. moléculas. Calma, vai com calma, traz de volta o A slide. internet tá. Sim, tranquilo. Estamos cientes. Não voltou ainda? Não, ainda não está o slide aqui. Acho que eu tenho que compartilhar de novo então. Apareceu ainda não? Não. Sim. Tá, continuando daí que eu parei, que daí vai acontecer a contração dos. Galera, metal, viu? né? Só um minutinho. Pode ficar tranquilos e calmos, tá? Quando você decair, não tem problema, a gente entende. Eu nem falo nada. Tu pega, coloca de volta, e aí vamos até o fim, tá bom? Beleza. Continuando então. Ela vai formar esses vazios, né? Que também são chamados, depois que esses vazios acontecem, são chamados de rechupes. Eles acontecem porque o metal, quando ele está no seu estado líquido, ele ocupa um maior volume do que no seu estado sólido, né? Isso por causa das moléculas que ficam mais ajeitadas no estado líquido do que no sólido. E daí elas vão precisar dos massalotes. O massalote nada mais é que uma reserva para colocar metal líquido quando ele vai acabando. Ele fica da caixa e ele é o último a se solidificar. Depois de todo esse processo vem a rebarbação. A rebarbação, na verdade, ela é como se fosse o processo de tu deixar a peça impecável, bonita. Aquele quando eu estou apontando na primeira peça é aquele chamado de rechupes que acontece, rebarbação. Depois eles tiram manualmente ou mecanicamente. Na verdade, precisa do operador para fazer isso. E vai depender das habilidades dele para deixar a peça idêntica às suas medidas corretas, né? Agora eu vou falar daí dos componentes de uma areia de fundição. A areia é o constituinte básico que deve ser considerada a sua pureza e granularimetria. Os principais tipos de areia de fundição são com argila, que tem bentonita, e areias aglomeradas pelo processo de silicato. Essas areias têm 4 principais ingredientes. Os ingredientes são os seus grãos, propriamente ditos, os aglomerantes, argila, resina, só que é mais utilizado a argila nesse processo de areia de fundição, porque ela é muito barata, né? Os aditivos e água, cerca de mais ou menos 2%, que é para deixar ela mais úmida. Os grãos da areia. Os elementos que devem ter as propriedades necessárias para que o molde suporte sem se deformar. A pressão que vai acontecer, né? As areias mais usadas são as sílicas, cromita e raramente as de zincronita, mas as mais usadas mesmo são as sílicas. As propriedades de uma areia. Ela precisa ter moldabilidade, resistência mecânica, difusão térmica, permeabilidade e dureza. Moldabilidade significa para depois que tu tirar o modelo do molde, ela precisa se segurar, né? E a resistência mecânica é para suportar quando tu for tirar os machos e para aguentar toda a resistência esforçada nela. E a difusão térmica é a força, me enganei aqui, é o calor que vai ocorrer, né? E permeabilidade é para os gases que precisam correr livremente, né?
E a dureza é o quanto que ela aguenta quando ela for transportada. Os tipos de areia. Existem dois tipos de areia nesse processo, que é o de faceamento e o de enchimento. A areia de faceamento, ela tem por finalidade cobrir o modelo, que ele vai acabar entrando em contato direto com o molde. Então, por isso, ela tem que ter uma qualidade muito melhor. E quando tu extrair o modelo e colocar os machos, ela tem que suportar, né? E a areia de enchimento, ela é usada só para completar a caixa de fundição. E depois eu vou mostrar um videozinho mostrando essas etapas. Ótimo. O vídeo Bem rapidinho. é muito bem-vindo sempre. E aqui eu só vou mostrar um pouco dos prós e os contras da produção, da fundição para areia verde, que é importante saber. É As muito vantagens importante. Ela traz alguns problemas importantes. As vantagens dela são que ela é um processo bem barato, entre todos os métodos de produção de moldes, né? Ela tem uma menor distorção do que os outros métodos, porque ela não precisa de aquecimento. As caixas de moldagem estão prontas para reutilização no mínimo espaço de tempo. Ela tem uma boa estabilidade dimensional e menor possibilidade de surgimento de trincas. Aí as desvantagens dela. O controle da areia é mais crítico que nos outros processos que usam areia. Ela tem maior erosão quando as peças fundidas são um tamanho maior. O acabamento da superfície piora nas peças de maior peso e a estabilidade dimensional das peças de maior tamanho. E também ela gera vários resíduos que não foi colocado aqui, né? Aí que eu ia te pegar. Que se torna um processo mais desvantajoso. Só que isso ele já ia falar logo abaixo, né? Taca a ficha aí. Eu achei importante falar isso aqui também, que esse daqui foi um processo derivado, na verdade, da fundição por areia verde, o método que eu achei para falar, que depois de vários estudos, né, eles foram mudando. Daí o que eu achei importante falar é o processo shell molding. Ele foi descoberto em 1941 por Johannes Kronig. Ele trata de uma secagem que o processo shell molding é mais ou menos como se fosse moldagem em casca, né? Pode ser a frio ou a quente. É Cold. basicamente um avanço. Cold ou hot? Pode continuar. É basicamente um avanço da fundição por areia verde. O processo de cura frio, ele é um endurecimento da mistura da areia, que ela se realiza pela reação do composto químico a ela adicionado na temperatura ambiente. Ele é um Esse que é o processo grande que problema do exige resíduo. vários componentes químicos que são existem vários, só que esses componentes são tóxicos e são muito difícil a sua manipulação, por isso ele se torna uma operação muito desvantajosa. Aí o processo de cura quente. Ele é o processo no qual o endurecimento da mistura da areia ela vai se realizar dentro da caixa de molde pela reação da polimerização da resina. Ele acontece pelo aquecimento da mistura areia-resina, com o equipamento aquecido do modelo. Estão indo muito bem, hein? Esse processo de shell mold, ele é mais utilizado para quando tu quer fazer uma peça com impecável acabamento, sabe? Peça muito difícil. Aí eles são mais utilizados. Ele se torna um pouco mais caro. E também quando quer fazer em grande escala, né? Daí agora eu vou tentar colocar o videozinho, tomara que não trava. Tá aparecendo? Trocou a tela? Ainda não. Agora estou trocando. Tá. Só para vocês verem, porque eu também confesso que eu achei meio estranho no começo todas essas etapas de confecção do molde, modelo e macho, sem ver um vídeo para entender. Aqui, na verdade, aqui é que estão fazendo a confecção do modelo, olha. Você pode usar isopor, como Tu eu não disse quer antes. aumentar a tela e ligar o som do vídeo? Bota no Eu início. aumentei a tela. Tá. É que, na verdade, o som ele é muito mal explicativo, sabe? Daí demora muito, eu quero só mostrar o... Eu queria ir falando, sabe?
Tá, pode. Não, claro, Porque, cara, ótimo. Vai, toca a ficha. ele enrola muito. Tá. Aqui eles estão fazendo a confecção do modelo, né? Ele precisa ser, é como basicamente ser um artesão para fazer isso. Vai ter que ser idêntico à peça. Espera um pouco. Aqui, ó. Aqui é o modelo, depois dele pronto. Ele é colocado dentro dessa caixa aqui, olha. Daí depois é adicionado, colocado o desmoldante, na verdade, o nome. Porque daí Calma, que volto, calma, calma. Calminha aqui, logo volto. são adicionadas duas caixas. Daí a caixa tampa e a caixa fundo. Daí o molde é tirado. E aqui é o macho, ó, que eles chamam de macho, que são para cobrir os furos. Aí depois vem a caixa tampa em cima da outra. Aí o modelo está pronto e ele vai ser vazado. Aí depois de vazado e o seu tempo de solidificação, o modelo é retirado, igual ele está retirado aqui. Aí vem a etapa de rebarbação. Aí acabou o videozinho. Não, mas foi, auxiliou bastante. Beleza. A internet não ajudou muito também. E agora vem a parte da geração de resíduos, que o Gabriel vai falar um pouco. Viu, Daniel? Teus slides aí não tá na tua imagem. É a geração, destinação, não é? Isso aí, na verdade, essa resina é a resina Aparecendo, é? fenólica. Vocês vão abordar a resina fenólica, gurizada? Não tá aparecendo ainda? Ainda não. Mas, Calma, calma que uma hora aparece. tem que aparecer, né? Bom, então chegou a minha hora. Pode passar o slide. Não, só um pouquinho aí. Repete a frase inicial. Geração de resíduos. Não, não, o que tu falou depois? Ih, nem me lembro. Chegou a minha hora. É, eu pensei que ia começar a cantar a música aquela, né? Agora chegou minha hora, chegou minha vez. Me deu um susto, cara. Então não vai chorar, né? Manda. Tô quase aqui. Bom, os resíduos gerados no processo de fundição Essa eu tô curioso, essa eu vou te dar uma judiadinha, eu acho. são principalmente formados ali por escórias, né? Poeirinhas e tal. Isso, ótimo. E Começou bem. principalmente a areia. Principalmente a areia, né? Que compõe ali cerca de 70% do total dos resíduos. Essa areia ela é regenerada e reciclada várias e várias vezes
no processo para, né, tipo, aproveitar o máximo da areia, né? Até que o momento que chega que ela deve ser descartada. Vou passar o slide. Areia descartada de fundição. Essa areia, ela detém os maiores, o maior volume de produção de resíduos sólidos do mundo. Aproximadamente 1.800.000 toneladas de areias são descartadas por ano. E esse valor é um valor aproximado, né? Que eu vi ali que poderia ser até mais do que isso. Pode passar o slide. Principais componentes da ADF. Bom, principalmente é a areia base, né? Que é a areia normal ali. São também os aditivos, que podem ser orgânicos e inorgânicos. E tem também os ligantes, que são os produtos químicos que conferem à areia ali, dão à areia a resistência necessária para que elas aguentem o tranco. Pode passar o slide. Das areias descartadas de fundição, existem dois tipos básicos. O mais básico ali é a areia de moldagem, né, que é a areia normal, que contém menos química, que não contém muita química, né, e as areias ligadas quimicamente ou de macharia, que são os conhecidos machos, né. A diferença entre elas é que a areia de a moldagem utiliza ligantes inorgânicos. Como o Daniel falou ali, se não me engano, principalmente a base de argila. As areias ligadas quimicamente utilizam resinas orgânicas, normalmente à base de álcool sulfúrico e formaldeído. Pode passar o slide. Bom, aqui nas duas imagens que a gente tem abaixo, dá para ver bem a diferença entre elas, né? Aqui na primeira imagem a gente tem areia de moldagem, que tem ali uns furos, né, que são despejado o líquido. E abaixo aqui a gente tem os machos, né, que podem ser aí utilizados para fazerem tipo, por exemplo, um casco de uma caixa de câmbio de um carro, por exemplo. Na produção dos machos é necessária uma capacidade maior de resistir a temperaturas, por isso elas são ligadas quimicamente e são constituídos normalmente por 93 a 99% de sílica e 1 a 3% de ligantes orgânicos. Possui também a cor mais suave, né, do que a areia verde. A gente pode ver ali na imagem, né, que a primeira imagem tem um tom bem escuro, enquanto a de baixo ali um tom mais bege, mais claro. Pode passar o slide. Como funciona o descarte? Bom, obviamente, né, se tratando do meio ambiente, é exigida pelos órgãos regulamentadores à disposição para que as empresas tenham aterros industriais, né? Tem que ter os aterros. Só que considerando, né, o grande volume de areia que é produzido, chega uma hora que esse aterro acaba e tem que fazer outros, e daí tem também a questão da distância dos aterros, né, que daí a empresa tem que pagar transporte e acaba saindo meio caro por causa disso. Pode passar o slide. Sem contar também que o próprio aterro industrial não deixa de ser um problema ambiental, né? E ele provoca a desertificação de áreas produtivas, né? Que, tipo, no lugar ali onde poderia ter uma plantação de, sei lá, de árvore ou de soja, acaba tendo areia, né? Então, é um processo bem difícil. Vou passar o slide.
a esse problema aí que a gente tem com os aterros, do volume limitado, né, dos aterros, é estudado hoje é muito estudado, né, outras maneiras que podem ser aplicadas a essas areias. Aqui eu trouxe um ranking onde ela pode ser aplicada, né, que daí é dos Estados Unidos, né, tem que levar em consideração isso. Lá nos Estados Unidos, ela pode ser empregada em terraplanagem de estradas, base e subbase de pavimentação, material de baixa resistência controlada para preenchimento de fluido, solo e agricultura, produtos de cimento e concreto. Só que isso, né, infelizmente, no Brasil, é mais complicado. Pode passar o slide. Aqui não dá. Eu andei pesquisando sobre isso, né, aqui no Brasil, e eu não achei nada atualizado, assim, tipo, de 2019, não. A única coisa que eu achei foi uma matéria de 2012, né, que falava que... De 2016, desculpa, errei. A matéria de 2016 que falava que desde 2012 já existe um projeto lá na Assembleia Legislativa para a utilização dessa areia, né? Tipo, para a utilização de asfalto. No asfalto seria ótimo. Isso aí. Só que e essas leis são permitidas no Brasil, segundo a norma técnica da ABNT, desde 2009. Então já tem bastante tempo aí, né? Só que hoje a areia ela é restrita à produção de artefatos de concreto sem função estrutural. Por Sim. exemplo, blocos de vedação, meio-fio, sarjetas, canaletas e placas de muro. E é isso aí, né? Infelizmente, hoje aqui no Brasil, a gente tem muita burocracia, mesmo dependendo do meio... Mas, galera, é o seguinte, ó, a areia fenólica, tá? A areia verde fenólica, ela realmente é um resíduo perigoso, tá? Principalmente aquela que vem do macho quebrado. A quantidade de resina fenólica é muito grande e é realmente um produto que afeta de maneira bastante importante o meio ambiente. Ano passado, eu emplaquei 2 resumos de artigos sobre a areia de fundição, um num congresso na Inglaterra e outro num congresso em Viena. Os resumos, né? Não enviei artigo, porque a minha tese de doutorado que estou desenvolvendo é em cima da areia de fundição na fabricação de blocos de concreto celulares plumígeno. E tem também uma outra linha de pesquisa aí na INED que é parecida, mas um pouco mais diferente. Agora, a resina fenólica, ou você dilui ela em um produto tipo um bloco e prova que ela não provoca nenhum tipo de lixiviação, ou você inertiza, não é? Eu, no estudo que estou desenvolvendo, estou procurando inertizar com a espuma que nós desenvolvemos, que tem essa propriedade inertizante, e, ao mesmo tempo, colocar num bloco de vedação leve, principalmente para escada de incêndio e outros locais que exijam resistência ao fogo e conforto térmico. Pode continuar, por favor. Bom, então, assim, tipo, nesse artigo que eu achei de 2016, tinha a opinião de um político lá, né? E eu não botei aqui, mas eu achei interessante o que ele falou. Ele falou que ninguém estava dando a devida atenção a esse projeto. Tipo, não ia dar ibope para eles, né? E, tipo, para eles tanto faz se fosse aprovado ou não. E eu creio que esse projeto de 2012 não foi aprovado até hoje. Até porque eu não achei nenhuma matéria que falasse que foi aprovado. E é isso aí, né? Acho que terminou. Terminou a apresentação, galera? Nossa, terminou, vamos bater palma, né? Primeiro vamos bater palma. Vamos lá, galera, vamos prestigiar os colegas, tia. Boa apresentação. E vamos prestigiar também fazendo perguntas. Que é assim que a gente prestigia também as apresentações. Fazendo perguntas e comentários. Eu já fiz o meu.
Outra pergunta. Como é o nome do aterro que é encaminhado esse resíduo? Ele é inerte, não inerte, perigoso? Não entendi a pergunta, professor. Pode repetir? Esse resíduo, areia verde de fundição, ele é inerte, ele é não inerte, ele é perigoso, inerte, não perigoso, não inerte, não Não, perigoso. depende muito do processo que ele foi feito, né? Tipo, do material que foi